corretora Forex. O nosso problema hoje no Brasil é muito simples. O porquê que a pessoa que vai aprender em Forex, perder em dólar, não faz o menor sentido perder em dólar. Se é para perder, e não tem como, porque vai acontecer que a pessoa perca em real, né? Então, eu percebo que a pessoa, quando ela fala às vezes que está operando no Forex, para quem não sabe, dependendo do valor financeiro que você estiver fazendo no Forex, acaba ficando bem mais caro, porque você tem que repatriar, tem que patriar esse dinheiro. Esse dinheiro tem que chegar para você aqui no Brasil, e quando você está só guardando dinheiro, não tem problema. Mas você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, na hora que esse dinheiro aparecer, aí vai aparecer o espeto da receita para você, e isso vai te dar um problema gigante se você não estiver bem orientado e bem calçado, tá? Então, a respeito do Forex, nós vamos ter uma matéria específica sobre isso, pelo menos para poder tirar a dúvida geral do pessoal, mas cuidado para que você não fique perdendo tempo, perdendo em dólar, sendo que se você aprender o padrão gráfico, ele vai servir para tudo, tá? E aí você pode tomar a decisão de operar onde você quer, ok? Pessoal, quero falar com vocês sobre posicionamento. O que é o posicionamento? É saber o que você está, aonde que você está, o porquê que você está, e principalmente quando você vai tomar uma decisão, essa decisão ela precisa de ter um posicionamento. Então vamos lá, todo mundo já viu aí no gráfico que quando você termina o dia, de repente está lá assim, ó, eu gosto de fazer aqui na hora, porque tem gente que às vezes te quer tirar alguma dúvida, a gente já faz, e o pessoal vê que o negócio aqui é bem ao vivo mesmo. Então, vamos supor, está acabando o mercado, aí o mercado foi e parou desse jeito. Vocês já devem ter visto que o mercado ele para em alta, ele para em baixa, ele para em qualquer situação, e ele é um mercado que vai fazer a movimentação até ali nas 18 horas, mais ou menos, e você não consegue prever. Pois bem, esse mercado, algumas pessoas dizem, Cavalcante, por que tem o gap do outro dia, sendo que a Bolsa de Valores não funciona? A Bolsa de Valores não funciona, mas o dólar não para. Então o gap é gerado pela cotação de compra e venda, e a questão do dólar que está aí sendo influenciado nesse momento é o que vai gerar o gap. E aí amanhã, no outro dia de manhã, às 9 horas da manhã, quem não recebeu vai receber, mas o pessoal que está mais há algum tempo já sabe que eu mando um áudio dizendo para o cara a leitura do gráfico do dia. Na leitura do gráfico do dia, me aparece lá o mercado desse jeito. Ó. O que é o gap? O gap é o que a gente chama de espaço que acontece de um dia para o outro. Nada mais que isso. O gap é a abreviação de espaço. E aí, uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, eu vou contar para vocês, é que quando o mercado ele finaliza aqui, e o mercado finalizando aqui durante o gap, ele já amanhece, por exemplo, na situação aqui. Perdão, pessoal, vou corrigir aqui para vocês. É exatamente isso, perdão. A alta vermelha que está embaixo. Quando eu tenho um gap que finalizou em alta, e aí de repente o início do meu mercado vai começar aqui em baixa, esse espaço que a gente dá o nome, né, de gap, ele é o quê? Um momento que o mercado, na questão do dólar, flutuou, ou aumentou, ou abaixou. Então, a primeira regra que eu quero passar para vocês, que é muito importante, é a questão de você ver exatamente como que é que está a sua operação e que você não tenha a sua falha. Estou aceitando mais o pessoal que chegou aí. Pessoal, deixa eu pedir um favor para vocês. Quando chega a solicitação, eu juro para vocês que eu libero na hora. Seja bem-vindo, Rafa. E aí eu libero na hora. Então, às vezes, é um pouquinho aí de tempo do próprio servidor mesmo
dando errado, tá? E aí, com isso aí, a gente acaba acontecendo de dar algum delay. Continuando aqui, pessoal. Quando a gente vê esse posicionamento do gap, nesse posicionamento, a gente tem um espaço, e nesse espaço, a gente vai ficar perdido se a gente não entender o que acontece. Para quem chegou aí agora, eu quero lembrar que esse gap é um negócio que acontece no mercado durante o período que a bolsa está fechada, porque uma coisa que vocês podem ter certeza, geralmente, não é uma regra que forja a exceção, mas se o dólar está subindo, o real está baixando. Se o real está baixando, o dólar está subindo. Então, essa correção ela acontece no mundo todo, 24 horas por dia, e a gente está aqui para poder tirar essas dúvidas. Pois bem, nesse momento, quando a gente abre aqui a questão do mercado, o mercado está aqui fazendo a sua correção e a gente não sabe o que é que vai fazer. O que é que eu quero mostrar para vocês hoje? Que dentro dos padrões nobres daquilo que a gente está fazendo, a gente sabe exatamente o que está acontecendo e a gente vai começar agora a operar no mercado essa condição. Uma coisa que é importante, e eu vou deixar aqui na tela, para você entender o seguinte, deixa bem grande aqui, ó. Não opere antes dos primeiros 15 minutos. Vou dizer para vocês por quê. Nos primeiros 15 minutos. Cavalcante, eu opero com gráfico de 3 minutos. Tem que esperar quanto tempo? 15 minutos. Cavalcante, eu opero com 1 minuto. Quanto tempo que eu espero? 15 minutos. Vai dar 15 candle. No 3 minutos vai dar 5 candle. Cavalcante, eu opero com 5 minutos. Quanto tempo que eu tenho que esperar? 15 minutos, que vai dar 3 candles. Beleza? Nessa função de gap que vai fazer toda essa movimentação, eu já sei que o pessoal aí ganha dinheiro na arrancada do dia, né? Faz aí a movimentação grande de tudo que está acontecendo. E o que eu quero falar para vocês? Está errado? Não. Tem problema? Não. Cavalcante, você opera nos primeiros 15 minutos? Não. Cavalcante, você tem medo? Não. Então, por que você não opera nos primeiros 15 minutos? Pois bem, os primeiros 15 minutos eu não opero, porque em qualquer momento, já na abertura do mercado, pode entrar alguém colocando muito dinheiro, um atrasadinho da vida, ou pode ter alguém tirando muito dinheiro, e aí, a partir do momento que acontece isso no mercado, o que é que eu tenho para fazer? Nada, a não ser tomar aí um stop loss gigante, né, dentro da função de jus esperneantes. Todo mundo sabe o que é jus esperneantes, pessoal? Jus esperneantes é o direito que você tem de chorar e de espernear dentro do mercado financeiro. Você não tem outra função a não ser absolutamente isso, beleza? Deixa registrado aqui, pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Vamos entender como que funciona esse cara, esse gap, tá? Todo mundo fica muito atento ali às 9 horas, e às 9 horas a gente vai começar a entender o posicionamento. Não, dos padrões nobres é um padrão. O padrão nobre que a gente fala é o seguinte, é o que não muda. Tem gente que é feliz. Tem gente que é feliz com 5 minutos, tem gente que é feliz com 1 minuto. Resumindo, a bolsa abre 9 horas. Não opere, a minha sugestão, tá? Isso não é uma regra, não, é só uma sugestão. Não opere antes de 9h15, para você não tomar violinada. Basicamente é isso, beleza? Enfim, em qualquer tempo vai funcionar do mesmo jeito, pessoal. Quando você abre de manhã o gráfico, você imagina que aqui logo no início, nós já temos aqui às 9 horas. Nas 9 horas, esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, certamente é um gráfico de
5 minutos, porque eu tenho 3 candles, 3 vezes 5, 15. E aí nós chegamos nesse momento aqui de indecisão de mercado. Esse indecisão de mercado quer dizer que é o doji. Cavalcante, se é um candle, pode tratar ele como doji, tá bom? Trata ele como doji porque ele está aí bem estreitinho. E aí você vai partir para duas análises agora. Para cima dessa linha, que a gente chama ela de linha d'água, os preços vão ser dominados pela compra, ok? Os preços vão ser colocados aí na nossa condição de comprar mercado. E se jogar para baixo, os nossos preços vão estar na condição de vender mercado. O mais importante de tudo isso é você saber, bom, você tem aí um minutinho para poder escrever para mim. Se você estiver nessa posição de mercado, se você vê o negócio desse jeito, o que é que você faz? Você compra mercado ou você vende mercado? Escreve aí para mim, por gentileza. Ou nada. O que é que você faz? Quando você está nessa situação, você compra mercado, você vende mercado, ou você tem aí a tranquilidade de continuar fazendo com que o mercado te responda de maneira positiva e você sabe exatamente o que é que você vai estar fazendo. Ok, o pessoal diz que espera, os 3 soldados reverte, paciência, muito bom, paciência, espera confirmação. Pois bem, quando a gente chega nesse padrão, pessoal, show de bola, é isso aí. Quando a gente chega nesse padrão, a gente começa a ter aí algumas situações que eu já posso dizer para vocês. Ele pode se transformar numa bandeira e continuar crescendo, ele pode reverter, ele pode fazer uma correção e gerar um pivô. Cavalcante, não sei o que é pivô, daqui a pouquinho vai estar na tela, você vai ver. O mais importante é que você saiba exatamente o que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Então, o nosso posicionamento, ele começa a partir do momento que a gente tem aí a nossa visão de mercado clara e objetiva. Pessoal, ficou claro para vocês que não tem problema nenhum o cara operar antes de 15 minutos, mas se ele tomar a decisão de operar antes dos 15 minutos, a chance dele tomar a violinada ou dele tomar o stop na arrancada é gigante. Em qual mercado, Cavalcante? Não, em tudo, tá? Em tudo, menos em Forex, porque o Forex não para, é o Forex original, tá, pessoal? Ele não para e vai te dar aí essa condição. Pois bem, aqui nós temos uma coisa chamada fechamento de gap. Cara, o que é fechamento de gap? Fechamento de gap é quando eu tenho aqui no mercado, olha aqui, ó, dia anterior, ok? E aqui eu tenho o dia atual. Ontem o mercado fechou o dia com o dia anterior, fechou em vermelho, e aí, só para poder ilustrar vocês, ele criou aqui, ó, nessa linha, a princípio que vermelha, só para vocês entenderem aqui, deixar um pouquinho mais grossa, essa linha vermelha mostra que o mercado deu o encerramento do dia e parou, e deu lá um pequeno candle lázinho, uma porcaria do candle, mostrando que o mercado poderia ficar indefinido. Pois bem, no outro dia você amanheceu, foi lá, cheio de felicidade, foi abrir sua operação, e aí aconteceu o quê? A partir daí, o mercado vai fazer uma coisa que nós chamamos, que eu sempre pergunto ao pessoal, às vezes o pessoal se confunde, que é o quê? Correção. Pessoal, o mercado corrige. O tempo todo o mercado corrige e a gente precisa de estar atento aqui nessa função de entender. Por isso que os primeiros 15 minutos são muito importantes que você não opere. Agora, olha que coisa interessante. Isso que nós temos aqui, ó, essa linha temporária, que chama linha d'água, ou linha de fechamento. Vou pôr aqui, ó,
linha de fechamento, LDF, tá? Algumas siglas vocês vão guardando devagar. Linha de fechamento, beleza? Quando você tem uma linha de fechamento, Cavalcante, por que essa linha aqui ela está do lado de cima do candle? Porque é um candle que está mostrando sinalização de alta. Ela pode vir aqui do lado de baixo? Pode também, mas ela estaria sinalizando movimentação de baixo. Então a gente fica numa expectativa que vai começar o dia e o gráfico vai subir, e aí de repente o gráfico me dá aqui o homem enforcado ou o pirulito, e aí começa lá embaixo, eu fico perdido sem saber o que fazer. Nesse momento, essa tarja amarela que está aqui, ó, ela vai te mostrar o quê? Que cada momento que ele abre aqui, ó, imagina que eu estou fazendo aqui 1 minuto. 1 minuto, ele veio aqui. 2 minutos, ele veio aqui. 3 minutos, ele veio aqui. 4 minutos, ele nivelou. 5 minutos, ele cumpriu o quê? A LDF, que é a linha de fechamento, beleza? Se eu tivesse aqui, por exemplo, vamos dizer aí que eu estaria operando 3 minutos. Então eu tenho aqui, ó, 3 minutos, 6 minutos, 9 minutos, 12 minutos, 15 minutos, ok? Se tivesse nessa configuração, eu já poderia daí para frente já entrar no mercado operando, porque a gente entende que depois de 15 minutos ele já tem aí a condição da gente fazer boa operação. Então lembre-se de uma coisa, sempre que existir uma distância do gráfico que está abrindo para o novo gráfico do dia, nós vamos enfrentar uma coisa chamada correção. E essa correção ela vai acontecer geralmente nos 15 primeiros minutos e dá certo. Eu já vi gente bater a meta do dia com 2 minutos. Acontece também, mas é muito arriscado, principalmente para quem está no início, e eu não gostaria que no início ninguém entrasse na operação para poder fazer risco de nada. Tá bom, pessoal? Então, partindo dessa linha de correção que nós estamos aqui falando, quero mostrar para vocês uma coisa que eu tenho certeza que o pessoal que está aí não vai esquecer mais, que chama primeiro movimento. Lembra de uma coisa, pessoal, sempre que tem uma correção, olha só para vocês entenderem que interessante que é isso aqui, ó. Aqui, a linha de fechamento, ela está do lado de cima, porque esse candle é um candle que está mostrando que o mercado vai tender em alta. Mesmo que ele desceu aqui, ele continua em alta. Agora, olha aqui, ó, que interessante. Nesse primeiro movimento de baixa, como o candle é vermelho, olha aqui aonde que está a linha de fechamento. Ela está do lado de baixo do negócio, de baixo da situação. E aí aqui, nessa situação do gráfico, a gente vai começar a entender o seguinte. Chegou 2 perguntas aqui. Quando o candle é muito grande, se for verde, é porque entrou muito dinheiro. Se for vermelho, é porque saiu muito dinheiro. Cavalcante, deu uns 10 candles vermelhos. Saiu muito dinheiro fracionado. Várias pessoas tirando dinheiro na sua cota menor. Deu um candle torre grande ou um candle elefante. É uma pessoa só que foi lá e colocou dinheiro, tirou todo o dinheiro. Beleza? Pessoal, vou ensinar uma coisa para vocês aqui. Algumas pessoas já me escreveram aí qual que é essa figura. Escreve aí para mim, que figura que você acha que é essa aí? Fazendo favor. Você que já viu sobre figura, mostra aí que figura que é essa no mercado, o que é que você está vendo, o que você está entendendo dessa figura, para que a gente possa... Bandeira, beleza. Bandeira de baixo, beleza, pessoal? Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que se vocês não viram, eu vou mostrar agora. Quando eu tenho essa bandeira de baixo, nessa condição que está aí, ela tem um problema grande aí que muita gente enfrentaria. Qual que seria o problema? Você consegue ver aí na sua tela? Um problema que ela teria aí para mostrar? Rompimento e confirmação, linha da morte, tá uma bagunça, né, pessoal?
Então vamos lá, vamos imaginar que abriu aqui agora, não passou dos 30%, beleza, vamos imaginar que agora a gente vai voltar um pouco no tempo e logicamente que essa operação daria sim, tá? Para poder estourar ela, pegando o pullback dela, exatamente aqui, ó. Você tem um pouquinho de experiência e de malícia de mercado, você prepara uma ordem automática para comprar. Aonde que você vai comprar? No automático, quando ela passar, aqui ó, o candle mais baixo de força, ok? E aí você vende ele no automático. A torre vai passar isso e vai pegar a sua entrada de venda, né? E vai respeitar e vai te entregar. Mas sempre quando começar, nós estamos falando de gap, tá, pessoal? Lembra de uma coisa, tem uma coisa aqui que é importante você saber e que você não pode esquecer, porque se você esquecer isso, você perde a sua conta. E eu fiz um desenho menor para que você possa entender. A partir de hoje, para o pessoal que não tem, às vezes, a paciência necessária, lembre o seguinte, que você vai ter que abrir a operação, mas se a gente partir do momento que o material abriu aqui, ó, então aqui é o ponto 1, aqui embaixo é o ponto 2, do lado daqui eu tenho o ponto 3, e aqui embaixo, nessa figura, eu tenho aqui o ponto 4. Quando eu tenho o ponto 1, 2, 3, 4, isso está mostrando para mim que dentro do conhecimento que eu fui adquirindo, me mostrou no mercado que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ou seja, o mercado ainda está iniciando, mas eu já montei um padrão. O que é o padrão? Eu tenho a condição de já começar a ver esse Z, que é o que? Topos mais baixos, topos mais altos, topos mais fundos em cima do negócio. Estou operando com 5 contratos. Tem força para influenciar o gráfico? Nem com 5.000 contratos. O gráfico ele anda sozinho, sem você. Você pode ganhar 5.000 ou perder 5.000 contratos, por exemplo. O máximo que você vai conseguir fazer na plataforma é 200 papéis, tá? Em uma ordem, você consegue abrir até 500 papéis. O máximo que você consegue fazer é 500 operações. 500 operação com 500 papéis. Mas você precisa de ter acima de 8 dígitos na corretora para conseguir abrir uma operação desse tamanho. Beleza? Não influencia não. Contrato é contrato e gráfico é gráfico. A partir do momento que você entende esse 1, 2, 3, 4, pessoal, é bacana de você saber que você tem um Z. Esse Z, se ele fizer no gap de abertura esse desenho, você concorda que aqui eu tenho um fundo e um topo muito bem definido? Você concorda que esse fundo que está aqui, que eu vou pôr em vermelho aqui, esse fundo é mais baixo que esse fundo, e você concorda que esse topo é mais alto que esse topo? Pois bem, se eu tenho um mercado que eu tenho topo, fundo, então quer dizer que eu já vou ter, possivelmente nos próximos momentos, uma operação bem mais tranquila, lembrando que a partir do momento que eu tenho um fechamento que no final deu um candle de baixa, tá? Um candle indefinido com a cor vermelha, ele iniciou em vermelho, contei 1, 2, 3, 4. Se eu estiver operando com 1 minuto, pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos. Com 7 minutos você não abre a operação, mas você vai perceber que ele vai continuar respeitando topos e fundos, topos e fundos, topos e fundos, e em cima disso você consegue fazer a sua operação. E aí, por outro lado, do mesmo jeito que tem uma condição de jogar o topo para o fundo, tem um topo para a alta.
E aqui, aonde é que você vai ver o topo de alta? É simples. É só você pegar e analisar que foi o mesmo gráfico que fechou o dia de ontem, mas aqui ele não respeitou o padrão e ele não fez aquela famosa bandeira de baixa. E aí eu fico pensando, poxa, como que eu vou operar isso? De novo, pessoal, olha aqui, ó. Presta bem atenção, ó. 1, 2, 3. E aqui eu tenho o 4. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É no quinto ou é no sétimo que esse negócio rompe? Conta para mim aí, por fazer um favor. No sétimo. No 5, se não romper no 5, é no 7. Olha aqui, ó, me deu um rompimento a favor do gap. De qualquer jeito, no 5 ou no 7, você estaria coberto de razão. E aí você tem o quê? A condição. Imagina que você está operando com um gráfico aí de, poxa, vamos colocar 5 minutos. Aí você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui você vai ter aqui 45 minutos de operação. E como os 5 minutos vai romper devagarzinho, você já vai falar assim, ó, meu Deus, o gráfico já me entregou o meu resultado do dia. É exatamente isso que acontece. A única coisa que precisa aqui para poder você ser muito feliz é que o ponto mais alto desse candle abra o segundo numa condição bem favorecida, com a questão que a gente chama de confirmação, né? Coloca a confirmação do candle. Se ele abrir vermelho nessa posição que está aqui, pessoal, contou 1, 2, 3, 4, 5, poxa, entra na operação e vai ser feliz. Já deu 45 minutos, já cumpriu os 15 minutos, então você está bacana. E aí aqui eu estou mostrando para vocês uma coisa que vai acontecer muito. Quando você pega a mesma figura e ela rompe no favor que ela vai romper, se eu pegar aqui, ó, e mostrar para vocês o desenho dela, olha que negócio fantástico. Eu tenho aqui um desenho, onde eu posso vir aqui e traçar um desenho, e aqui eu posso traçar outro desenho. Na verdade, o mercado está me entregando o quê? Uma bandeira de alta, onde eu posso vir aqui, colocar o tamanho do mastro, que ela vai respeitar a altura do mercado que eu estou buscando. Quem não entendeu, pessoal, é só escrever aí para mim. Quem é que viu essa bandeira antes de começar isso aí? Tamanho da flâmula. Veja só, essa flâmula aqui, se ela tiver desse tamanho, pessoal, ela é um padrão. A flâmula nunca é maior do que o mastro, tá? Então, o que vai escrevendo, Bento, vai escrevendo. A flâmula nunca pode ser. O que é a flâmula? Veja só, aqui, ó, onde tem aqui o pano da bandeira, ela nunca é maior do que o mastro, tá certo? Então, já foi feita essa pergunta e eu estou corrigindo para vocês e aí eu vou dar a visão para vocês do infinito. Imagina que aqui eu tenho aqui só a questão de finalização, mas essa condição de candle aqui, ó, ela é bem maior, tá? E aí, essa condição está mostrando o quê? Que o padrão altista da operação respeita. E do mesmo jeito que você está escrevendo ela lá no mercado, você pode também vir aqui e ter a informação que 1, 2, 3, 4, 5, ela vai romper e você vai ganhar dinheiro. Eu vou fazer a leitura de duas perguntas aqui, pessoal. Me conta, por favor, quem é que não sabia fazer 1, 2, 3, 4, 5 para ganhar dinheiro? Quem é que já operava e tomava só lambada no mercado porque entrava na hora errada e não contava 1, 2, 3, 4, 5? Meu Deus, muita gente. E tinha quem não sabia também,
tá? Quem não sabia, começa a fazer agora. Não, essa não dá Elliott, não. Mas a onda de Elliott, ela é 5, justamente porque o 5 ou 7 é um padrão próprio de rompimento, entendeu? É a numeração que é. Mas quando você vai fazendo 1, 2, 3, 4, 5 e vai fazendo o gráfico, é diferente, pessoal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, aproveitando essa matéria aqui, ó. É diferente o cara fazer assim, ó. Cavalcante, eu fiz uma operação, deu tudo errado. Aí o cara fez assim, ó. Aí me manda a operação, aí a operação dele tá assim, ó. Desse jeito assim, ó. Eu tô falando para vocês, pessoal, que isso é verdade, tá? A operação do cara tá assim, ó. Desse jeito assim, ó. É uma operação do nada contra o futebol, tá? Mas é do Fluminense. É desse jeito. Não tem movimentação de candle. Aí o cara vai abrir o rompimento. Na hora que o rompimento abre, ele reverte. Pô, tem que deixar o gráfico, pessoal. Ó, mexer. Se o gráfico não mexer e não evoluir, você não consegue fazer a operação. Se o quinto candle geralmente for cor de baixo, não tem como ele ser cor de baixo. Pelo seguinte, olha aqui, ó. Não tem como ser 1, 2, 3. É sempre assim, ó. 1, 3, 5. E aqui embaixo sempre 2, 4. Poxa, não rompeu aqui no 5. Ele vai fazer o 6. Ah, não rompeu no 7. Ele vai fazer aqui o 8 e no 9 ele vai romper, tá? Boa pergunta aqui do Gilmar, pessoal, ó. Se ele precisa de tocar na linha para poder contar os pontos, negativo. É topos e fundo, e os topos e fundos são soberanos, tá? Bandeira sempre continuação de tendência, Magno, o tempo todo. Beleza, pessoal? Então, primeira movimentação de alta vai estar gravada, a gente consegue rever isso aqui. Pois bem, algumas pessoas perguntam, Cavalcante, o que é o pivô de alta? Deixa eu mostrar para vocês o que é um pivô de alta. De um jeito simples, que você não vai errar. O que é um pivô de alta? O pivô de alta é quando você vê o gráfico que vai romper, e isso aqui é um rompimento perfeito, tá, pessoal? O mercado, ele vem, não tem força para poder subir, e aí ele começa a fazer aqui, não é uma retração, não, é uma correção. Quando ele vem, ele rompe essa linha aqui, ó. Essa linha é o que a gente chama de linha de resistência. Por quê? Porque o ponto mais alto é esse candle aqui. Se um candle de força passou o candle mais alto, você tem já a abertura de operação, e essa figura chama um pivô de alta. Por quê? Porque ele está nessa altura, apoia e sobe. Algumas pessoas perguntam, Cavalcante, como que eu faço para poder acertar um pivô de alta? Vou deixar escrito aqui, ó. Pivô de alta. É simples você fazer isso. Ultrapassou o ponto mais alto do último ponto. Atravessou o ponto mais alto do último ponto, você entra num pivô. Por quê? Porque todo gráfico é medido em pontos. Então, você está mexendo. Passou a torre, que é o ponto mais alto do último ponto, você tem um pivô de alta. Beleza, pessoal? Estou mostrando para vocês entenderem o que é um pivô, e esse pivô ainda é um pivô médio, né? Lá nós já vimos sobre isso algumas vezes. Até que tamanho vai subir o pivô na altura, tá? E aí, nesse momento aqui, ó, para que não gere dúvidas, a pergunta do Natanael foi perguntando até onde que rompe. Natanael, sempre ele vai romper, ou ele vai romper os 3 corvos, ou ele vai pegar o impulsão e vai embora. Nesse momento, quando rompe um pivô de alta, sempre quando ele der a primeira correção, você pode ter certeza que a grande maioria deles vai ser o pullback. O que eu faço? Quando eu abro um pivô, e esse pivô está bem alto, e aí eu vou lá e eu consigo, fez o primeiro candle vermelho, eu seguro. Fez o segundo, que ficou maior do que a minha torre de alta, que é bem assim, ó.
mostrar aqui, pessoal, para vocês entenderem um negócio aqui, ó. Só na confirmação que eu opero. Se não confirmar, eu não entro. De jeito nenhum. Já tomei muita varada. Por ansiedade. Aqui, pessoal, imagina que é o seguinte, eu vou colocar na prática para vocês verem a pergunta aí que foi do amigo aqui. Fez o rompimento, eu abri o gráfico aqui, e aí esse gráfico veio aqui e montou um outro cenário com um pivô assim, ó, certo? O que eu particularmente sugiro para vocês para poder ficar tranquilo? Veio aqui, ó, nivelou por cima um candle de força. É nessa hora que a pessoa tem que estar tranquilo para poder reagir bacana essa operação. Se ele fizer um candle de negativo, se ele estiver próximo do mesmo tamanho aqui, o que acontece, pessoal? Eu não estopo a operação, porque ele vai corrigir, vai subir. Agora, se esse cara começou a fazer assim, ó, olha lá, ó, se ele fez assim, e se ele abrir um outro candle mais ou menos por aqui, tchau, miau, eu fecho a operação, mesmo que eu espero ele corrigir para poder subir, porque a grande maioria da verdade é que as pessoas não têm muito dinheiro na banca aí para poder ficar segurando a operação com 600, 700 reais, né? Nessa situação. Dá engolfo de baixa, mas a força compradora é sempre maior. Uma coisa importante vocês entenderem, pessoal, deixa eu fazer um desenho aqui, ó, rápido, para vocês compreenderem. Eu tenho duas figuras, e essas duas figuras são padrões, tá? Muita gente fica aí falando, às vezes, não sabe o que está falando. Então, eu vou mostrar aqui no cenário, aqui, a pedido do mestre Anderson Crispim. Muita gente fala pivô e mistura com pullback, e aí, cara, vira aquela confusão. O que está alinhado hoje, para vocês poderem entender, é que no pivô de alta é simples. Como você não tem como medir um parâmetro de confirmação, você vai esperar o quê? O ponto mais alto do lado anterior, e aí você vai abrir a operação no sentido compra, ok? Você vai abrir a operação desse jeito. Isso é um desenho clássico de um pivô de alta. O que é um pullback de alta? Um pullback é quando ele vem fazendo a retração. Geralmente essa retração aqui ela é um pouco mais acentuada, um pouco mais abaulada, e aí você entende de entrar nessa operação aqui embaixo. Na verdade, a diferença do pivô de alta para a diferença do pullback de alta é somente aonde você entra. No pullback você entra no pé da operação, aproveitando toda a linha de pontuação. No pivô, você não tem nenhuma informação de alta, você espera ele romper o ponto mais alto, e aí você também ganha pontos, mas você tem uma pontuação menor. Entendeu? O pivô, ele é mais seguro do que o pullback, beleza? Você tem que pegar aí tempo de tela para você poder abrir uma operação com mais conforto. Tá bom, pessoal? Nessa imagem aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês que é bem tranquilo, né? Daria... Dependendo do tamanho, Natanel. Bandeira, deixa eu dizer uma coisa, Natanel. Aqui, ó, perguntou aqui sobre a bandeira, se fazia bandeira aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se aqui estiver abrindo aqui dois candles de baixa, 3 candles, assim, ó. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Em toda operação que você for fazer, vai ter o primo rico e o primo pobre. Eu não abro operação que não tenha pelo menos uns 5 candles lá dentro. Sabe por quê? Porque você pegar uma oscilação de 2, 3 candles, certamente o rompimento vai ser pequeno, ela não vai ter força. Agora, quando você vê aquele negócio concentrando lá por 1 hora, por 2 horas, aí dá também para fazer, ok? Pessoal, rompimento do gap de alta. Mesma figura que eu deixei aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, a linha de baixa, quando não é, alguns chamam de linha d'água, mas é linha
de fechamento. Quando você pega a linha de fechamento, por que ela está do lado de baixo? Porque o candle ele é de baixa, ok? Nesse momento, quando você tem o candle de baixa, você pode fazer o seguinte, ó. Ele montou aqui, ó, um pivô. Olha aqui que interessante, pessoal. Mesmo ele tendo montado aqui um pivô aqui embaixo, você não entra se esse pivô estiver abaixo da linha de fechamento do gap. A linha do fechamento do gap estando aqui, olha aqui, ó, rompimento altista. Vocês podem ver que esse candle aqui é o candle da confirmação e aí ele vai embora, tá bom? Os candles de baixa no pullback são os candles vermelhos. São os candles que você tem ele como vermelho. Todo candle vermelho que você pega ele aqui, ó, deixa eu colocar aqui uma imagem aqui que vai te ajudar. Toda vez que você vê um cara vermelho aqui, ele está indicando o quê? Força contrária à sua compra. Então, toda vez tem aqui, ó, armou o pullback, o mercado abriu exatamente aqui. E aí, aqui é o dia de ontem, né? Lembrando que eu falei para vocês, para a gente não deixar escondido. O que é o gap? O gap é quando o mercado fecha numa posição. E é mais ou menos aquele material que eu mando para vocês de manhã, dizendo assim, pessoal, baseado na informação que está aqui, são essas coisas que eu vejo que vai acontecer. Essa curva que vai fazer aqui, ó, ela na verdade é soberana. Existem alguns sinais, por exemplo, o candle já começou mais baixo do que a linha de fechamento. Então, pessoal, eu já sei que ele vai buscar correção. O que é correção? Ela vai buscar a altura do mercado do dia anterior. Cavalcante, todo dia acontece isso? Não. 70% dos dias, tá? E aí, quando você vê que ele abriu mais embaixo, esse cara aqui, ó, para quem está fazendo a leitura assim, ó, ontem e hoje. No ontem e no hoje, aqui nós estamos no ontem. E daqui nós estamos no hoje. No hoje, ele fez aqui, iniciou em baixa. Quando ele iniciou em baixa, e aí ele veio aqui, ó, me deu um candle com tendência baixista, que está bem doji, né? Está com situação de indefinição. E aí ele me deu um outro candle aqui. Aqui, ó, ele me deu o famoso candle, que a gente chama ele de martelo invertido, né? Eu chamo ele de pirulito, pessoal, sabe por quê? Beleza, bacana. Então vamos lá, pessoal. O mais importante disso aqui é vocês entenderem o padrão do pivô. Olha aqui, ó, do rompimento. Vou voltar aqui para vocês entenderem. Olha aqui, ó, é quase a mesma figura. Eu tenho um processo altista, ele toca no ponto mais alto e aí ele volta. Quando ele rompe a ponta dele, eu abro a operação, ok? Mostrando aqui novamente o rompimento que a gente chama ele, né? Onde ele tem um nome que é o rompimento do gap de baixa. Passou aqui, ele vai fazer o quê? Um pivô de baixa. Nesse aqui nós temos o quê? O rompimento com a confirmação, ok? Rompimento, passou aqui a ponta para fora, depois vem a confirmação. Logo após, eu quero mostrar esse desenho para vocês. Alguém consegue ver algum erro peculiar ou alguma coisa que possa ajudar esse padrão de gráfico acontecer em favor do nosso mercado? Ou da sua operação? Você entraria nessa operação, sim ou não? Sim, não, sim, não, sim. Quem mais, pessoal? Quem mais entraria nessa operação, sim ou não? Deixa eu mostrar uma regra
uma regra para vocês aqui, pessoal. Ó, isso aqui é uma regra. Aqui, quando eu tenho no rompimento, eu tenho um candle aqui. Sempre que esse candle que eu estou mostrando aqui para você, vou fazer uma seta nele. Sempre que esse candle que você tem aqui, ele é um candle que ele tem a sombra mais do que uma vez maior o tamanho da consolidação, a pergunta que eu quero dizer para você é o seguinte: ele está consolidado ou ele não está consolidado? Dizem para mim. Não está. Não está. O pessoal que disse que entraria na operação, eu quero dar uma informação para vocês. Quando a gente tem geralmente esse candle aqui na abertura da operação, que ele é mais do que uma vez o tamanho da consolidação, é por isso que às vezes acontece assim, ó, a leitura está perfeita. Rompeu aqui 50%, dos 50%, ele abriu onde que tem suporte e resistência, aí de repente vocês começam a olhar no gráfico de vocês. Esse cidadão que vai abrir aqui do lado, esse cara infeliz, é o cara que vai vir e vai fazer assim, ó, desse tamanho. Já aconteceu isso com algum de vocês aí? Quando você tem torres negativas, torres que estão depondo contra o seu rompimento, aí você fala, poxa, mas eu não estou entendendo. Cara, eu não estou vendo onde é que eu errei, eu esperei a abertura, a confirmação, esperei o rompimento. Aonde é que eu estou errando tudo isso? Você está errando quando você vê a reversão na abertura de um pivô, e na abertura desse pivô você não tem aqui um candle sólido. Para essa operação ser considerada uma operação sólida, você precisaria de ter aqui um rompimento, um candle de força maior do que a sombra. A regra do jogo é muito claro, pessoal. Se a sombra é maior do que o corpo, é porque não consolidou. O mercado reverteu. Ah, Cavalcante, reverteu? Não, ele corrigiu. Ele corrigiu uma, duas vezes e te joga um candle lá para baixo. Oi? Não entendi. Quem falou foi a Cris? Vocês entenderam isso aí, pessoal? Em Cavalcante, nesse segundo exemplo, então... Bento, você começou a falar e fechou. Perdão, peraí. Fala aí, queridão, isso. Agora foi. Nesse segundo exemplo, então, tu diz que talvez não daria, então, essa torre de baixo, assim, que ia comer o meu dinheiro ali. No caso, no exemplo, com o candle com o corpo maior. Esse mesmo, isso aí. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, veja só. Desse jeito assim, ó, esse padrão desse pirulito desse tamanho na reversão já rompendo, cara, eu não abro a operação. Ele não consolidou. Se ele não consolidou, o que é que mostra para mim? E aí eu vou tirar a prova aqui para vocês entenderem, pessoal. Olha isso aqui, ó. O que mostra que um candle está mais alto do que o outro é a consolidação dele. Agora olha aqui embaixo aqui, ó, a mesma altura do candle vermelho é a mesma altura do candle verde. Qual que é maior, o candle vermelho ou o candle verde? Isso é um engolfo de quê? De alta ou é um engolfo de baixa? Ele vai fazer a correção, que é o quê? Ele vai dar um rompimento, pode até confirmar, mas ele vai jogar para baixo. E o que acontece? Se ele jogar para baixo, ele joga assim, ó, 1, 2, e aí vocês sabem que ele vai jogar o terceiro candle, né, que é o corvo, os 3 corvos. E aí, a galera que diz assim, poxa, Cavalcante, eu queria operar meio assim, sem estratégia, nessa hora a vaca vai pro brejo. Tá bom, pessoal? Já mostrei isso para vocês. Agora eu quero fazer esse desenho aqui para tirar uma dúvida geral da nação e nós vamos gastar
10 minutinhos para vocês ganharem a operação dessa operação amanhã. Ou pode deixar para terça-feira, pessoal? O que vocês acham aí? Vai hoje ou vai segunda-feira? O que vocês dizem aí? Hoje. Agora. Às vezes o pessoal tá querendo desanimar e a gente joga para segunda-feira, não dá nada. Não, vou fazer Ô, agora. louco. Até meia-noite tá daqui. Pessoal, presta bem atenção nisso aqui. Tá bacana, não vamos falar. Olha aqui. Você teve um movimento de alta, de baixa, de topo, de fundo, e logicamente que nesse desenho, eu fiz ele aqui rapidinho, que eu quero mostrar uma coisa para vocês que é muito importante. Toda figura de alta e de baixa, com padrão altista, com padrão baixista, ela tem algumas peculiaridades. Então vamos dizer que de repente aqui eu cheguei no mercado e abri o gráfico, eu estou com uma figura bem parecida com essa aqui, e aí eu venho aqui e faço um desenho. Poxa, qual que é o desenho que mais encanta aqui? Seria um retângulo. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer aqui, ó, para todo mundo que está nessa aula aí, amanhã voar. Sexta-feira é dia de ganhar dinheiro com meta dobrada, tá, galera? Retângulo é a figura que eu identifiquei na análise gráfica, tá? Retângulo, tá aqui. Legal. Bom, achei o retângulo. Qual que é a próxima informação que eu tenho que ter do retângulo? Poxa, o retângulo ele tem vazamento. O que é vazamento? É tentativas de fuga que não se consolidaram. É o que a gente chama de LDA. LDA. A LDA é isso aqui, ó. Vou ensinar para quem não sabe hoje. Vamos lá. LDA vai estar aqui, ó, em azul, né? O que é a LDA? A LDA é o seguinte, ela faz uma marcação aqui, e é essa marcação que está aqui, ela é o quê? Rompeu, não tocou na LDA, não abre operação. Cavalcante, de repente abriu um candle, cara, desse tamanho. Qual que é o cara que vale na LDA? O cara que vale na LDA é o primeiro candle, que é a linha d'água, beleza? E aí eu fiz o quê? Peguei aqui, tracei a linha d'água e estou mostrando para vocês. Esses outros, ó, esse cara pode ser desse tamanho, não tem problema. O primeiro candle que você marcou, ele é o cara da sua linha d'água. Aqui, ó, pode até não ter candle, e nem se... Ó, tô dando a palavra para vocês, nem se preocupa com esse cara. Larga ele para lá. Marcou o primeiro candle em cima, pronto. Aí você vai lá no seu histórico da sua operação, faz bacaninha assim, ó, LDA, pronto. Você nominou aqui a sua retração, a sua figura. O que nós vamos fazer? Igual faz para cima, faz para baixo. Aí eu vim aqui, o ponto mais alto dessa LDA, de repente, ela vem aqui, ó. Aí eu venho cá e marco essa LDA, é longe assim mesmo. É no ponto mais alto do primeiro candle que está dentro do retângulo. Ok, pessoal? E aí eu tenho o quê? Uma linha d'água, que é o que a gente chama de espelho d'água. É onde a operação pode voltar. E aí eu quero utilizar isso aí, porque aí nós vamos ter aqui, ó, no meio das operações, vocês já devem ter visto lá na operaçãozinha bacaninha que eu deixo lá marcado e manda aí, que eu venho aqui e crio uma linha. Essa linha, ela tem um nome. Alguém lembra o nome desse cara aí? Linha da morte? Linha da morte. Por que ela chama linha da morte? Alguém sabe ou não? Ela chama linha da morte pelo simples fato seguinte. Eu já fiz aqui para mostrar para vocês, para vocês se preocuparem com isso aqui, ó. Veja aqui, pessoal. A linha da morte, ela é o quê? Ela é o último ponto de toque, por exemplo. Olha aqui, ó. Imagina que esse candle aqui, tá? É o cara que vai fazer o rompimento. Pessoal, presta atenção nisso aqui, isso aqui é importantíssimo para você fazer a operação amanhã. Nós já estamos terminando. Esse cara pode ter rompido o tanto que for. Se a sombra dele
se a sombra do candle que rompeu tiver encostado na linha da morte, anula a operação, porque o gráfico vai voltar contra você. Então eu vou falar de novo. Por que que existe a linha da morte? Porque mata mesmo. Mata é a conta da corretora. Se o seu candle de rompimento estiver tocando, ou se ele estiver cruzando a linha da morte do jeito que está aqui, não entra na operação, não espera confirmação, nada, te manda e espera a próxima oportunidade, que vocês vão ver que ele vai reverter. Poxa, Cavalcante, como que eu entro na operação com a linha da morte? Só entra a partir do momento que o candle não esteja tocando nela. Porque aí ele fez uma confirmação de 50% mais. Aqui é 50% menos. Beleza, pessoal? Isso é linha da morte. Bacana? E aí veio uma pergunta hoje, aí, para mim, dizendo o seguinte: pô, Cavalcante, o que que acontece? De repente, olha aqui, ó. Aqui, onde eu estou mostrando para vocês, deixa eu pôr esse candle um pouquinho mais escuro aqui para poder marcar ele. Pronto. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, pessoal, o cara não deve abrir a operação porque ele já marcou a linha d'água. Então, o que que ele faz? Ele vem aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso aí que eu estou mostrando, isso aqui é rompimento, pessoal, de linha d'água? Sim ou não? Não. Beleza? Não é. Quando esse cara que está aqui rompeu, aí ele rompeu aqui, ó, pá, 50%. Nessa hora vai dar um desespero mortal de vontade de entrar na operação, tá? Não entra, não entra. Espera a próxima vela se posicionar desse jeito. Perdão, pessoal. A próxima vela se posicionar desse jeito. E eu vou pôr essa vela aqui com essa cor vermelho, é verde luminoso. Deixa eu perguntar uma coisa, pessoal. A vela verde luminoso, ela está mais alta que o rompimento. Teve confirmação? Confirmou? Certeza? Ela está com o pé dentro do retângulo. Não confirmou. Só confirma quando a vela está aqui, ó, fora da linha d'água. Se não tiver 100% a confirmação fora da linha d'água, do retângulo, não dá. Eu já peguei a operação, pessoal, que de repente você faz assim, ó, desse jeito aqui, aí ela faz assim, ó, ela pega, dá um tiro, aí ela, quando ela não estopa, né, aí ela fica desse tamanho assim, ó. Sabe o que que você faz? Cancela a ordem na hora, porque ela vai reverter contra você. Porque o posicionamento dessa sombra está mais baixo do que dessa sombra. É simples assim, entendeu? Pois bem, abriu essa operação desse jeito. A pergunta que foi feita, eu não sei se foi bem assim, acho que foi até o Natanael. Natanael, me corrija aí, cara, se eu estiver errado na explicação que você me perguntou. O que eu poderia fazer se, no caso, a informação do rompimento, se ela não cumprisse a linha d'água ou se ela passasse da linha d'água? Esse padrão que está aqui, ó, 50% de rompimento, 50% aqui, mas esse candle nessa localização aqui, pessoal, olha isso aqui, ó, isso aqui é uma pintura, é isso aqui que dá resultado. Só que vocês não podem esquecer de uma coisa que é muito, muito importante. E eu quero mostrar aqui, ó, na operação. Olha que coisa bacana isso aqui, ó. Veja só que eu não fiz, ninguém me lembrou. E eu fiz de propósito. E eu quero que vocês fiquem atentos a isso. A gente vai marcando o gráfico com o andamento dele, mas é importante vir aqui e fazer assim, ó. Ó, 1, ó, 2, ó, 3, ó, 4, ó, 5. Cara, não rompeu no 5. Aí você vai no O6 e aí depois você entra no O7.
Cavalcante, não deu no 5, não deu no 7. Cara do céu, prepara que vai dar muita grana. Ele vai subir muito ou ele vai descer muito, dependendo do jeito que você está na operação. Então, esse modelo, pessoal, de rompimento e confirmação é o modelo padrão que eu vou deixar para vocês. Vai muito mais embora de 3 soldados. Quando acontece isso aqui, pessoal, é quando fica dando, a gente chama o pessoal chama de tirinha, o pessoal chama de pipa, que é o quê? Ele fica abrindo os candle verde e aí vai de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, não chega nem a dar muito alto o candle, mas de muitos candles ele acaba chegando muito alto. 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, 7. Uma pergunta que veio bem bacana. Espera o candle da confirmação para fechar? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Imagina o seguinte. Ó, essa pergunta aqui, cara, merece falar. Isso foi do Bruno Teles. O Bruno Teles cuida dos aviões. Você esquema de avião, cara, se der alguma coisa errada em BH, lá vocês procuram ele. É ele que põe os aviões no chão. Ele e o Fernando. Ô Teles. Pessoal, presta atenção aqui, ó, nessa informação aqui. Quando eu tenho a base na altura do topo, eu tenho aqui um processo de sombra. E aí a pergunta dele foi o seguinte: o candle, eu espero o candle de confirmação fechar? E se não esperar, eu não sei onde que ele vai fechar. Beleza. Olha aqui, pessoal. Olha a pergunta. Isso aqui, ó, é confirmação? Pergunta de seleção. Rompeu 50%. O próximo candle é do tamanho da vela. É confirmação? Quando eu sei que a confirmação é confirmação? Quando o corpo do candle passa a sombra do candle de rompimento. Ok, pessoal? Quando o corpo do candle, aqui, ó, esse cara aqui, ó, esse cara aqui é a confirmação. E tem o como que eu vou descobrir se o meu rompimento tá certo? Simples. Esse cara aqui, ó, é o rompimento. Pronto, tá para cá. Esse cara aqui, ó, é a confirmação. Ponto, tá para cá. Como que eu sei que o rompimento e a confirmação tá seguro? Quando a confirmação ultrapassa o ponto mais alto do rompimento. Aí eu tô bacana. Entendeu? Se tiver sem pavio, já entra sem medo e vai pra galera. Tá bom, pessoal? É exatamente isso que eu quero que vocês tenham acesso hoje às informações do conteúdo e treinem bastante isso. Treina isso que a gente passou, tá? Bastante. Não tenta fazer isso na primeira aula amanhã, logo depois no gráfico em tempo real, em momento aberto, tá? E é o que eu vou estar colocando com material, com conteúdo para vocês, já para que vocês amanhã pela manhã já tenham acesso aí a todas as informações e começar a treinar esse passo a passo. Ok, pessoal? Vou finalizar isso aqui para o pessoal da gravação e a gente continua logo após. Ok? Valeu, muito obrigado.